Professor Mário Lima, Geografia, Correção de Atividade, parte 2. Continuando com o nosso tema, que ainda é a respeito das populações indígenas do Brasil, nós temos aqui um texto que fala sobre a valorização da cultura indígena. O texto, ele é do Daniel Munduruku. Aqui a seta apontando, está aqui ele, o Daniel Munduruku. Ele é membro da etnia indígena Munduruku. Ele é professor, é filósofo, é escritor, é poeta e é psicólogo. Então, quer dizer, é um índio que mostra que os índios não estão abaixo de ninguém na questão do crescimento cultural. Então, vamos ao trecho do índio indígena, doutor, filósofo, psicólogo, escritor, Daniel Munduruku. A valorização da cultura indígena. Vamos ler, então, fazer o acompanhamento aqui desse trecho. Todo mundo dizia, ele está relatando a história dele, real. Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, da mata, e que se parece com os animais. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso, traiçoeiro, canibal. Vocês sabem o que é canibal, né? Canibal é um indivíduo que se alimenta de indivíduos da mesma espécie. Canibal. Eu ouvia isso dos meus colegas de escola, ele sofria bullying. Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado nas brincadeiras, ele era discriminado. Foi tão difícil aceitar a minha própria condição que eu cheguei a desejar não ter nascido índio. Vejam que o bullying, o descaso, o desrespeito, a falta de respeito, a falta de educação, o preconceito fizeram com que esse indígena, que hoje é um homem extremamente inteligente, extremamente graduado, fizesse com que ele chegasse a sentir vergonha dele mesmo por ser índio. Colocavam na cabeça dele que ser índio era feio, que ser índio era uma coisa pejorativa, que era um animal selvagem, que era um bicho, que era preguiçoso, antropófago, canibal, desprezível, abominável. Enfim, eram tantas e são tantas coisas que ainda se colocam a respeito de índios que muitos deles mesmo, das próprias etnias, chegavam a ter vergonha de ser índio e queriam de alguma maneira, às vezes há casos até de suicídios, alguns deles queriam até, entravam em depressão porque queriam ter nascido numa cultura não índia. Então nós temos aqui as questões. Quais atitudes relatadas por Daniel Munduruku demonstram preconceito contra os indígenas, mais especificamente, né? Ele sofreu isso na pele. Então a parte que mais caracteriza o preconceito contra o indígena é: tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso, traiçoeiro e canibal. Preconceito do puro. Índio não é preguiçoso. Índio tem uma forma diferente de viver e de ser. O colonizador português chegou aqui para trabalhar, para explorar, para devastar, para destruir. Ele encontrou um índio que não tinha problema nenhum, que via no fundo da sua rede, caçando e pescando. Era a maneira de viver do índio. Isso não quer dizer que ele seja preguiçoso. Simplesmente ele não é preguiçoso porque ele não se adaptou à cultura do outro povo que chegou até esse local e queria... Não, a cultura certa é a minha, a sua é errada. Eu trabalho, você não trabalha. Você é preguiçoso. Quem disse que o índio não trabalhava? Quem disse que o índio não trabalha? Cada um tem sua maneira de ser. Cada um tem sua cultura e deve ser respeitada. Vamos usar um termo que é muito comum por aí. Cada um no seu quadrado. Em sua opinião, a outra questão. Em sua opinião, na tua opinião, como é possível combater o preconceito contra os indígenas? Pergunta. A nossa resposta, em sua opinião, é possível combater o preconceito contra os índios? É claro que sim, é óbvio que sim. Mas de que forma? Sim, por meio do conhecimento. A partir do momento que eu conheço, eu tenho conhecimento de causa, eu não vou fazer uma coisa porque eu sei. Eu sei que o índio não é preguiçoso, eu sei que a cultura dele é diferente da cultura do povo europeu. Eu sei qual era o papel do europeu colonizador quando chegou aqui. Também sei qual era o papel do índio, o homem da floresta, o autóctone. Eu sei qual é o papel dele. Então, a partir do momento que eu sei que o papel do colonizador português é um e o papel do índio é outro, um é diferente do outro, obviamente eu não vou achar que o índio ele é preguiçoso diante disso. Sim, por meio do respeito, do conhecimento, né, do respeito, da valorização
de promover oportunidade para os indígenas na política, nas universidades e nas diversas esferas do poder público, político, e evitar imposições, discriminações, entre outras atitudes que possam ter uma conotação racista e preconceituosa contra esses povos. Está aí um grande exemplo, é o próprio Daniel Munduruku, que é escritor, que é professor, que é filósofo e que é preguiçoso. Tem alguma coisa errada com o índio? Existe alguma coisa errada com o índio? Será que um índio não pode ter as mesmas habilidades, as mesmas capacidades que outro tipo de pessoa não branca, da cultura não branca? Daniel Munduruku é psicólogo. Tem muita gente branca aí que não é psicólogo. Ele é professor, tem muita gente que vive pelas ruas vagando aí, não é índio, não é professor, e não é doutor, e não é filósofo. A questão é oportunidades. Os índios precisam ter oportunidade, de equidade, mas de respeito aos seus costumes, à sua cultura, ao seu modo de ser, de pensar e de viver, sem essa de racismo e de preconceito contra povos indígenas. Ainda bem que atualmente nós estamos passando por um momento em que a cultura dos índios, a cultura indígena, suas tradições, seus costumes, seu modo de ser e de viver, está sendo resgatado pelos próprios índios. Nas aldeias indígenas hoje é ensinado as disciplinas de língua portuguesa, mas também é ensinada a disciplina do Tupi-Guarani. O indígena aprende a falar o português, mas ele também preserva a sua língua, ou então ele fala o Tupi-Guarani. Ele tem antena parabólica, ele usa celular, mas ele anda do jeito que ele quer, ele veste do jeito que ele quer, ele coloca o seu cocá na cabeça, ele se alimenta de alimento não cozido, cru. Só não podemos mais aceitar a prática do canibalismo, até porque a prática do canibalismo ela tinha uma razão de ser dentro da cultura indígena. Tá? Isso não cabe agora no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, enfim, não cabe agora nós tomarmos conhecimento disso, mas até a própria prática antropofágica dos índios, quando se alimentavam de outros seres humanos, tinha toda uma questão cultural que justificava esse processo, que vocês vão saber isso muito mais adiante, caso queiram se aprofundar, tá bom? Então, nós encerramos por aqui esse momento de correção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham aprendido. Tenho certeza que aprenderam. Espero que coloquem em prática. Espero que vejam o índio já de uma outra forma, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem de me encontrar. Já deixei o número do meu telefone, do meu WhatsApp. O meu muito obrigado e até a próxima.